Jogo Aberto. A verdade sem máscaras. Olá, tudo bem? Estamos de volta com a TV Exibi, apresentando mais um Jogo Aberto. Durante esta semana, você vai assistir a apresentação do programa, trazendo uma figura muito conhecida da sociedade piauiense, que foi um grande destaque à frente do Sebrae Piauí. O empresário Jesus Elias Tágera Filho, que comanda uma holding de várias empresas no estado do Piauí, sempre com muito sucesso. E é em cima desse sucesso de suas empresas que nós vamos conversar com Jesus Filho sobre este Piauí que não cresce, que não se desenvolve, como é que ele vê o Piauí, o que a gente pode fazer para unir a classe empresarial e a classe política para traçar um rumo, um direcionamento para o desenvolvimento do Piauí. Inicialmente, os cumprimentos do Dr. Jesus Filho, que é o comandante das empresas do grupo Gelta no Piauí. Tudo bem? Tudo bem, Tomás. É uma satisfação estar com você aqui para a gente conversar um pouco. O senhor passou pelo Sebrae e fez um trabalho que chamou a atenção da sociedade piauiense pela dinâmica, pela responsabilidade com que aquele órgão foi conduzido, naturalmente que buscando incentivar cada vez mais o pequeno empresário com grandes eventos na capital e no interior. Tem saudade daquele momento de contribuição à classe empresarial do Estado? Bom, aquele tempo foi um tempo de realmente muito trabalho. Eu fiz com muita paixão. Pude contar com uma equipe muito boa que o Sebrae tem, uma diretoria entusiasmada. Nós fizemos um trabalho que visava essencialmente a fortalecer aquele tipo de negócio que eu sempre dizia que ainda é a cara da economia do Piauí, que é a economia dos pequenos negócios. E difundir uma visão diferente, uma visão mais atual, mais moderna do empreendedorismo, das pessoas terem a capacidade de confiarem na sua capacidade de resolver seus próprios problemas e de começarem a ganhar sua vida, de empreender, de criar novos negócios, de fazer a economia girar pelo Piauí afora. Graças a Deus isso deu muito certo, desenvolvemos vários trabalhos, também levando a imagem do Piauí para fora do nosso estado e uma série de coisas que realmente acho que nós temos que ainda perseverar e continuar trabalhando para o nosso estado. Doutor Jesus Filho, as suas empresas têm sempre crescido, se estabilizado. Qual é o segredo do sucesso? Olha, você sabe que já tem muita gente que escreveu livros e livros, né, buscando desvendar o segredo do sucesso, mas ele é muito simples, porque sempre que você ouvir alguém na vida que tenha sucesso, e a gente fica prestando atenção para também buscar esse sucesso, né, buscando ouvir as pessoas de sucesso, sempre vai encontrar que tem que ter um sonho, tem que ter uma visão, tem que ter obstinação, muito trabalho, né? Então esse é o segredo para qualquer coisa que a gente queira empreender na vida e vencer, né? Tem que saber onde quer chegar, ter determinação, ter realmente organização para isso, ter um projeto para tudo isso. Então isso é o que o sucesso é uma soma, é um processo que leva lá ao final de um objetivo que então, tendo alcançado, você diz, bom, eu tive sucesso. E assim é, para a vida, para o trabalho, para muitas coisas. Doutor Jesus Filho, quando a presidente Dilma vai a São Paulo, ela não se reúne com o governador de São Paulo, nem com os políticos de São Paulo. Ela sempre vai direto para a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, ou então para a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O que a gente observa é que o foco político é a classe empresarial. O que falta aqui no nosso Piauí para termos um entrosamento maior entre os políticos e os empresários? Porque eu acho que quem faz o desenvolvimento, quem gera progresso, quem gera emprego, quem faz o PIB, quem faz a arrecadação é o empresário. Porque a gente não consegue um entrosamento. Eu, quando político, tentei muito isso, mas eu nunca consegui fazer o que Virgílio Távora fazia no Ceará. Uma sabatina todo sábado com um grupo de empresários diferente. Qual é a dificuldade da gente aproximar classe política e classe empresarial para o bem comum e para o desenvolvimento do Piauí?
Então, mas eu acho que tudo passa por uma questão de vontades, de um lado e de outro. As duas partes têm que querer, de parte a parte tem que buscar esse entendimento, buscar essa aproximação. De um lado, vamos imaginar, governo, pela responsabilidade que tem de mobilizar, de facilitar, de induzir o desenvolvimento e da responsabilidade que tem com a infraestrutura, o governo tem essa missão. De outra parte, acredito também que os empresários, especialmente estando organizados nas suas respectivas entidades, têm que procurar também essa proximidade. Então, é uma linha, vamos dizer assim, tem que haver uma convergência das duas partes nesse sentido. De um lado, poder público, do outro, a iniciativa privada, com uma visão que devem buscar conversar para chegar a um projeto de desenvolvimento para o Estado, que redunda para o bem da coletividade como um todo, para o bem dos negócios, para o crescimento econômico do Estado. Então, com certeza, eu acho que precisa ver, a gente não poderia dizer assim, alguém tem que tomar a iniciativa? Tem, mas também do outro lado também precisa. Então, eu digo com muita franqueza, porque já vivenciei um pouco desse processo há muitos anos. Nós tivemos aqui, faz tanto tempo que eu acho que pouca gente se lembra, nós criamos aqui algo que chamava Pacto de Cooperação, em relação ao Piauí, cooperação entre poder público e iniciativa privada. E estávamos mesmo copiando o exemplo que estava acontecendo no estado do Ceará. Então nós fomos a Fortaleza, fomos recebidos na época era o governador Ciro Gomes, e lá existia todo um processo dessa harmonização do governo com as entidades. Eu acredito que isso prosseguiu. Aqui nós tentamos e não prosseguiu. Então, essa iniciativa nós também tivemos, mas eu creio que para ela ser eficiente, ela precisa estar, de um lado, o governo organizado, querendo desenvolver um projeto, com uma visão dessa economia, ou do desenvolvimento econômico como um todo, mais bem ajustada, ou querendo elaborar um projeto, e de outra parte, também os empresários, antes do crescimento do próprio negócio, tendo uma visão ampla, coletiva do Estado, que o desenvolvimento econômico tem que ser amplo e bom para todo mundo e redunda no bem das empresas, aí sim nós teríamos que ter governo e entidades. Com certeza, em pouco tempo, nós teremos, ou teríamos, um projeto mais claro para o Estado do Piauí. Porque é necessário um projeto que seja maturado de uma forma ampla pela sociedade. Porque em 4 anos um governo não consegue resolver tudo. E muito menos acredito que um projeto para um estado como o Piauí, que historicamente nós temos uma cultura muito de dependência ainda, infelizmente, e de reclamar que os outros não fazem, mas a culpa pelo não crescimento do Piauí, ou pelo Piauí estar ainda hoje como está, é nossa, é dos piauienses. Nós não temos tido, talvez não conseguimos ainda encontrar um meio de mudar essa situação. E passa por uma visão de longo prazo, Tomás, não tem outro jeito. Eu acho que deve ser uma mudança assim no estilo de governar. Eu acho que chega desse modelo que está aí, que não deu certo até hoje. Tem que ter uma mudança para o melhor, para atrair o progresso, o desenvolvimento e a tão sonhada geração de emprego que a gente espera para esse estado. Pois é, eu acho que nós temos que... Eu acho que talvez esteja faltando aquilo que você inicialmente colocou. Precisa haver uma aproximação da iniciativa privada, do setor produtivo do Estado, do poder público, juntamente com o governo, políticos, empresários, todos os segmentos que compõem a economia e os trabalhadores também. Os trabalhadores precisam estar participando e conscientes de um processo como esse. Então, por que eu digo? Será que São Paulo é São Paulo porque teve os melhores governadores do Brasil? Será que o Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul porque teve governadores melhores que os governadores do Piauí? É possível que em determinadas circunstâncias, mas o fato é, lá, a atividade econômica prosperou. É quem faz a grandeza do Estado. É onde o que bota a roda para girar. Então, historicamente, São Paulo viveu ciclos econômicos importantíssimos, do século XIX entrando no século XX, aí até entrar no processo final da industrialização e a pujança que São Paulo tem hoje.
cada estado vivenciando, e nós não tivemos a oportunidade, por vários fatores da nossa história, desde o começo, uma hora era dependendo do Maranhão, outra hora era Pernambuco, cada situação, nós não tivemos a oportunidade de gerar ciclos econômicos importantes para o Estado. Então, por isso, nós não geramos impostos, nós não geramos desenvolvimento, nós geramos crescimento, e nós ficamos assistindo o Estado girando em torno dos seus próprios problemas e esperando que a boa vontade do poder central iria resolver tudo. E, na verdade, não é bem assim que vai ser. Vai ser sempre dependendo de nós mesmos, aqui dentro do próprio Estado, e sabendo buscar, fora do Estado, a poupança externa, quer seja por poupança do governo, dos governos, do poder público central, melhor dizendo, do governo federal, sabendo apresentar projetos e ter credibilidade suficiente para qualquer um de nós, qualquer piauiense que chegue em Brasília, seja recebido, seja acatado, tenha credibilidade para tocar avante um projeto que poderá ser maturado daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Mas é preciso dar o primeiro passo dentro de uma visão mais consistente para, quer dizer, obtermos esses recursos que a gente reclama que não é e que vão para os outros estados. Então, nesse sentido, acho que nós temos que ter a capacidade de criar para o Piauí um ciclo virtuoso dentro da nossa economia. A gente já enxerga isso, mas é preciso que nós tenhamos mais firmeza, mais consistência para criar um ciclo mais positivo no nosso estado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para discutir esse novo Piauí que a gente sonha dentro da classe empresarial, entrosado com a classe política. A gente volta em seguida. Jogo aberto. Jogo aberto. Dr. Jesus Távora, a concentração de riqueza em São Paulo e no sul do Brasil, ela é muito grande. Eu costumo criticar em meus programas e meus comentários na internet. Eu acho que a União Federal tinha o dever, como bem recente agora, 6 montadoras estão entrando no Brasil. Só vem uma para o Nordeste, sempre a Bahia, mais uma para a Bahia. Já é a terceira fábrica de automóvel que vem para a Bahia. Por que não há um direcionamento? Por que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, não cobra essa descentralização, quando a gente sabe que o IPI, que é gerado no Norte ou no Sul, é ele que forma o fundão federal, não é? Para distribuir com os estados e municípios. Por que tanta concentração de riqueza na região Sul, quando a própria economia nacional, os grandes professores de economia, os técnicos federais, sabem que é o Nordeste e o Norte do Brasil quem garante essa sustentabilidade da nossa economia, onde o nosso consumo no Nordeste, o nosso consumo interno, especialmente no Nordeste, é maior do que o país exporta para o exterior. Será que não estava na hora de engrandecer mais essa nossa região, privilegiar mais essa nossa região? Mas o Nordeste está apresentando nos últimos anos um vigor da economia muito importante, muito significativo. O Nordeste brasileiro está crescendo mais do que a média do país. Então, ou seja, o Nordeste começa a diminuir essa distância que já é histórica do nosso país, do Sul para o Nordeste. No entanto, mesmo nesse crescimento no Nordeste, grande parte dele vai pela prosperidade econômica que o Brasil como um todo vive. O que me preocupa é, dentre os estados do Nordeste, o Piauí está completamente fora dos grandes investimentos. Então, grandes investimentos estão acontecendo. Você falou da indústria automobilística, está na Bahia, mas também tem uma outra em Pernambuco, a Fiat está investindo lá 3 bilhões. Mas por que eles só podem ir para lá? Porque é só lá que tem infraestrutura. É só lá que tem energia capaz de mover uma fábrica dessa. É só lá que tem estradas, é só lá que tem porto. Então, enquanto nós não tivermos essas condições, não precisa nem que seja para receber uma indústria do porte da automobilística. Mas nós precisamos ter essa infraestrutura, nós temos que ter energia de qualidade, nós temos que ter estrada, precisamos, pelo amor de Deus, precisamos concluir o nosso porto.
E a ferrovia ligando. Porque senão as pessoas dizem assim, alguém já ouviu alguém dizer, mas nosso porto é para exportar o quê? Bom, na hora que tiver as coisas virão. Ora, claro. Então como é que nós vamos chamar? Olha, o Piauí tem grandes potencialidades. O cara assim, mas tem estrada, tem energia, como é que eu vou fazer o que lá? Ele vai para outro lugar que tem. E outro fator muito importante, nós precisamos também, isso é um fator que decide muitas vezes os investimentos. Existem pessoas qualificadas para o trabalho? Existe a mão de obra preparada? Não tem. Então isso também propicia uma concentração difícil de romper. Esse ciclo terrível que gera essa concentração nos polos que já estão se desenvolvendo com prejuízo dos outros. Então romper isso dentro de uma visão macroeconômica, uma visão de país, é uma missão do governo federal. E da nossa parte, dentro do que é possível, porque querer todo mundo quer, eu acredito que todos nós piauienses sonhamos basicamente com as mesmas coisas, mas o que fazer a gente até sabe, o que precisa ser feito, mas como fazer que é o grande desafio. Então, dentro desse sentido, é que a sociedade precisa estar, tem que haver grandes aglutinadores, mobilizadores dessa sociedade para levar um processo de discussão e de otimização do nosso conhecimento, não só para a mão de obra, mas o conhecimento para o exercício das atividades públicas. É preciso que nós tenhamos gestores de qualidade preparados de uma forma que possam discutir com qualquer pessoa do país os assuntos pertinentes às respectivas pastas, assuntos que temos. Então, nós piauienses precisamos, meu caro Tomás, nos preparar, é preciso ter uma consciência. E eu digo, quando eu falo muito nós, é porque não acredito de forma nenhuma que apenas por uma liderança voluntariosa, uma pessoa carismática, nós sejamos capazes de mudar isso no tempo que a gente deseja. Tem que haver uma mobilização grande da sociedade e é importante esse aspecto que você coloca. Um deles, que é a convergência de ações entre iniciativa privada e poder público. Eu acho que é um caminho importantíssimo para o Piauí. Doutor Jesus, não se faz desenvolvimento sem projetos consistentes e perfeitamente factíveis. O ministro Veloso visitou o Piauí e me surpreendeu 2 vezes em menos de 40 dias. E aqui esteve e levantou o dedo como mestre aos 82 anos, ministro do Planejamento 10 anos dos governos da Revolução, e mandou um recado: está na hora do Piauí decidir quais são os seus projetos de desenvolvimento. O Piauí não pode continuar sem ter um grande projeto de desenvolvimento. Esse recado, ele é oportuno? Será que ele, Veloso, não seria a pessoa ideal para trabalhar junto com o governo do Piauí, com a classe empresarial, e colocar esse Piauí que se arrasta, que não progride em cima de um trilho em busca do desenvolvimento? Então, mas por uma coincidência muito feliz para mim, eu tive a oportunidade de conversar longamente da última vez que ele esteve aqui para lançar o seu livro. Sentamos juntos, jantamos, e é assim um homem que pode ser um grande conselheiro, né? Com a vivência que tem, acredito que ele está em torno dos 80 anos. Do prestígio no país que ele tem. Do prestígio, da credibilidade que tem, pode ser um grande conselheiro, pode ser um grande orientador, sim. É um valor do Piauí, né? Que se preparou muito, que estudou muito. E que vai se interessar pelo estado natal. Exatamente. Então é preciso, e também assim, mas eu acredito que nós temos que buscar os conhecimentos fora. Nós temos que buscar experiências de fora, convidar para cá as pessoas de fora, ouvi-los, anotar experiências, relatar experiências, não só visitar, mas trazê-los para cá. Porque nós precisamos, vamos dizer assim, em vez de a gente tentar inventar as coisas, vamos logo aprender com o que já está dando certo em outros estados brasileiros. Porque é um caminho. Você falou do Reis Veloso, eu lembro, o Reis Veloso foi um homem que saiu muito jovem, criança ainda praticamente, de Parnaíba, estudou nos Estados Unidos, se preparou, é um intelectual, um homem de um preparo extraordinário, que teve essas condições para exercer o cargo público que ocupou, e que fez tão bem ao Piauí enquanto ele esteve lá. Mas nós precisamos dele, sim, precisamos
de pessoas capazes de pensar e elaborar projetos consistentes, eu insisto, meu caro Tomás, com uma visão do longo prazo. Não podemos achar que um governo será suficiente, mas a visão do longo prazo é importante para que um governo seguido ao outro vão levando o Estado no mesmo caminho. Esse é o modelo que o Ceará implantou. Sim. Um governo planejado com o mesmo rumo Acredito. E sempre buscando sucessores à altura de dar sequência àquele programa traçado de desenvolvimento. Será que não é isso que está precisando o Piauí? Está na hora de acontecer? Imagino que sim. A gente enxerga nos últimos governos que a gente vivenciou a intenção de que isso aconteça. Mas de fato as coisas não fluíram, que eu imagino que não é tão simples. Nos últimos governos a gente nota inicialmente essa intenção, mas a avalanche do cotidiano, o dia a dia para se tocar um governo com o Estado, com as vicissitudes que tem no Piauí, com as dificuldades que o Estado tem, leva-se sempre ao gestor para a condução da emergência, do imediato, do problema do dia, da dificuldade do pagamento da folha. Ele vai tendendo a fugir do planejamento. Do foco importante. Da visão do longo prazo. Por isso é que tem que haver um novo fórum, eu acho que essa é uma ideia importante, com a sociedade, para que isso vá se levando, porque realmente não é uma tarefa fácil. Doutor Jesus, eu acho que a Federação das Indústrias do Estado do Piauí tem tudo para servir de elo, de somar a classe política, trazer a classe empresarial e a classe política para a mesma sala de trabalho. Um exemplo disso é o jovem empresário Jorge Lopes, que foi convidado para comandar uma assessoria de representação do Piauí e buscando uma infraestrutura lá fora, ele tem conseguido trazer para o Piauí. A Suzano hoje teve um debate imenso na Assembleia Legislativa sobre a definição da Suzano definitivamente ficar no Piauí ou não. Bem como discutir outras coisas que ele tem feito. Ele trouxe para cá a Vale do Rio Doce, já trouxe a Suzano, tem 3 empresas para a criação de frango, produção de frango e abate diário de 500 mil frangos no sul do Piauí, e ainda o Jorge Lopes já fechou para o município de Uruçuí a vinda de uma grande indústria sucro-alcooleira para a produção de açúcar e de álcool, que eu acho que esse rio Parnaíba imenso que nós temos, tem um vasto campo para a implantação de dezenas de usinas de açúcar e álcool. O senhor não acha que se a classe empresarial chega mais perto dos políticos para ajudar a mudar esse elo difícil de desenvolvimento que falta ao Piauí? Pois é, eu acho que você citou o exemplo aí do Jorge Lopes, um amigo que a vida toda tem se dedicado à atividade associativa, à atividade além dos seus negócios, para buscar esse propósito importante de atrair investimentos para o Piauí. Ele hoje é praticamente um embaixador do Estado no contato com essas grandes empresas e graças a Deus tem dado certo. E eu imagino que se dependesse só dele, a Suzano não ia adiar projeto coisa nenhuma, mas são as coisas que infelizmente acontecem. Mas é alguém hoje que tem contribuído bastante nesse sentido de colaborar com o poder público para a atração de investimentos do Estado do Piauí. O senhor não acha que é exemplo do Jorge Lopes, outros empresários jovens? Eu sei que todos têm muito a fazeres, têm muita responsabilidade, porque conduzir uma empresa no Brasil de hoje, com os impostos que eles têm que trabalhar para pagar, o negócio é muito difícil. Mas será que não seria importante acontecer no Piauí o que aconteceu no Ceará? Uma divisão, trazer a classe empresarial, juntar com a classe política e com o apoio da Fiesp, com o pessoal da CNI que está sempre aqui no Piauí, a gente buscar esse tão sonhado desenvolvimento que tem custado tanto chegar ao Piauí? Bom, você falou agora há pouco, a FIEP pode ser um grande elo, com toda certeza. E eu acho que é nesse que nós estamos vivendo um momento muito interessante, em que nós temos o vice-governador, que é presidente da Federação das Indústrias. E do contato recente que tive com ele, ele está bastante entusiasmado com essa ideia. Então, o que vejo é
tem que haver um processo que passe pelas entidades empresariais. As entidades empresariais precisam se mobilizar também para buscar esse encontro, essa confluência com os governos. Então, acredito que dentro desse processo, se isso vier para o âmbito da iniciativa privada, se ali no, vamos dizer assim, no debaixo do teto da Federação das Indústrias, esse debate acontecer, com a visão, vamos dizer, da iniciativa privada, do investimento, da noção do que é promover esse processo, com certeza, dali, em pouco tempo, nós vamos começar a encontrar um direcionamento mais nítido para o Piauí caminhar para o seu progresso. O Dr. Jorge Lopes nos contou no programa passado, e você que assistiu a TV Exibi e o programa Jogo Aberto, eu ouvi quando ele disse que às vezes, para trabalhar pelo Piauí em São Paulo, ele tem que usar a estrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ou da CNI, onde ele tem trânsito porque ele foi vice-presidente da FIEP. Na Itália, no encontro de representantes do Nordeste com empresários italianos, ele teve que usar o escritório do Ceará, porque o Piauí não tinha estrutura nenhuma. O senhor não acha que está na hora da classe empresarial se reunir com o governador, com os políticos na Federação das Indústrias e cobrar deles que o Piauí tenha representação em São Paulo, na Itália, na China, em Dubai, como tem o governo da Bahia? O governo da Bahia, o governador Jacques Wagner, abriu escritório em Dubai, abriu escritório na China, ele tem escritório na França, tem na Itália, quer dizer, porque os estados nordestinos têm esse trabalho dinâmico de estar perto do capital privado para atrair para dentro do Brasil e do seu estado, e a gente aqui do Piauí não faz a mesma coisa. Cara, Tomás, são as circunstâncias. Eu falando bem realisticamente, eu queria dizer o seguinte: se o Piauí não pode ainda, não tem como sustentar esses escritórios fora do país, que seja da forma como o Jorge fez. Pediu emprestado, se virou, teve iniciativa. Se a gente ficar no canto só reclamando, nunca vamos quebrar essa inércia. Então, que seja, e que um dia alguém possa dizer: lembra hoje o Piauí, nesse progresso que está, a gente ia e não tinha nem onde ficar e pedia emprestado o espaço do Ceará. Hoje não, o Piauí já tem, mas tem que começar. Eu tenho certeza que o governo do Piauí não tem como já fazer esse tipo de... Eu suponho que o governo não tenha condições de fazer esse tipo de procedimento, de levar o Piauí já para fora, tem estruturado e tudo. Mas com a vontade, com a forma possível que seja, dá para a gente romper essa inércia, sim. Eu acredito. Confio principalmente que se a gente puder mudar, e aí você falou do Reis Veloso, há muitos anos, ele era ministro ainda, e eu lembro de que ele falava que o Piauí precisa da revolução da cuca, da mentalidade, da forma como as pessoas pensam. E eu acho que esse discurso, aquele conselho que ele deu, serve para nós hoje. Doutor Jesus Filho, o Ceará tem Osmundo Rebouças, que planeja o Ceará, que vai buscar investidores, e são muitos. São Paulo tem o Mário Garnero, que reúne empresários no mundo inteiro e tem um grande nome lá fora. Até eu dizia hoje para os amigos, eu achava que o governador Wilson Martins não deveria ir para os Estados Unidos sem ter uma consultoria para falar pelo Piauí. Por exemplo, que o ministro Veloso fosse o homem escolhido para, na reunião da presidente Dilma com os governadores do Nordeste e empresários americanos, falar em nome do Piauí. Ou o Piauí contratar a consultoria de um Mário Garnero, que é um nome lá fora, respeitado lá fora, e dizer, para falar em nome do Piauí, o empresário internacional Mário Garnero. Eu acho que o Piauí precisa buscar essa representatividade para poder ser olhado, ser visto, e esse potencial de riqueza natural que a gente tem, de minérios, de solo fértil, de muita água no solo e no subsolo, de um delta que pode promover um turismo ecológico extraordinário, poderia ser o início de uma grande arrancada desenvolvimentista. O que o senhor acha disso? Sem dúvida, eu acho que nós precisamos nos relacionar. Se você fala no Mário Garnero, assim, o que nós precisamos é nos relacionar, construir uma rede, de relacionamento dos piauienses, dos políticos, dos governadores,
os presidentes das entidades empresariais, começar a frequentar esse ciclo. Porque se estabelecendo uma rede, uma coisa vai puxando a outra. Porque, mais uma vez eu digo, se ficarmos só aqui parados no canto, esperando o dia disso acontecer, não vai acontecer a partir de uma tal segunda-feira. O processo tem que começar no relacionamento, no conhecimento recíproco entre esses atores do mundo econômico. As coisas começam a acontecer de uma hora para outra, como acontece na vida da gente. Nos negócios, na vida pessoal, relacionamento, amigos, pois muito bem, da mesma forma, o governo, você chegar e ser recebido por uma autoridade em Brasília, ou o governador do Piauí, ou um senador, ou um grande empresário do Piauí, tem que ter contatos e relacionamentos lá fora. Que o processo vai. Que seja, eventualmente, ajudado ou, vamos dizer assim, incrementado esse processo por alguém conhecido lá fora, que seja, mas realmente, para você ser ouvido, precisa ter um interlocutor que saiba do seu potencial de verdade, senão a conversa fica só naquele discurso que anos nós temos repetido, sem o sucesso que a gente tanto deseja. Nós estamos chegando ao final da entrevista com o Dr. Jesus Tágera Filho, representante aqui de várias empresas automobilísticas e, sem dúvida alguma, é uma referência no mundo empresarial piauiense. Você vira a diferença, como é que fala o jovem empresário, como ele pensa o Piauí, como ele acredita no Piauí, quais as perspectivas. É bem verdade que nós vamos trazer mais empresários aqui, outros empresários, para nesse mesmo diapasão discutirmos o Piauí. Depois dos empresários, a gente vai trazer também aqui os políticos para cobrar deles esse pensamento de união e de grandeza. É o Dr. Jesus para as suas despedidas. Bom, meu caro Tomás, eu agradeço muito a sua oportunidade, a oportunidade que você me dá para a gente conversar aqui. E eu que estive muito tempo na frente de entidades, buscando fazer um pouco desse discurso que eu dá a sua contribuição, aqui, tentando realmente fazer alguma coisa, e já há alguns anos, uns 6 anos, que deixei essas entidades e me senti bem provocado por você, refletir um pouco junto aqui, de ouvir muito das suas boas ideias e a gente somar aqui para discutir o Piauí. É muito importante que se provoque esse debate. Vamos dar as mãos? Vamos lá. E quem sabe mudar esse Piauí. Até o próximo programa. Valeu. Jogo Aberto. A verdade sem máscaras.